Bons médiuns, médiuns sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando-se delas para satisfação de curiosidade e de indiferentes. Para satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Então a mediunidade deve ser usada de forma a esclarecer as pessoas, esclarecer espíritos e instruir. E às vezes as pessoas chegam curiosas. Se eu der uma patada na pessoa, eu estou sendo mal educado. Se eu procuro responder, fazendo a pessoa pensar, eu estou servindo a mediunidade para coisas úteis. Então o médium também, o bom médium, o médium sério, não é um médium sisudo, carrancudo, que não vai negar as respostas às pessoas curiosas. Mas ele tem que saber despertar nessas pessoas a necessidade de aprendizado, a necessidade de entendimento. E todo médium pode fazer isso. Nós podemos nos educar. Tem um livro que chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um livro antiguíssimo, que o médium deve ler, porque ele vai passar por situações como essas, nas mais variadas situações. Não é livro espírita, mas está aí na internet, você baixa, você pega, dá uma lida, estude, reflita, okay? Onde está bom, onde não está, qual a utilidade ou não de estudar aquele livro. Médiuns modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belas que sejam, consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações, longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Essa parte de solicitar as opiniões é extremamente importante para o médium. Com relação a ter a mensagem, a guardar a mensagem, tem gente que gosta de pegar para ler, às vezes a pessoa está para baixo, está se sentindo mal, pega aquelas mensagens, lê e os fortalecem. Lógico que a gente está falando das mensagens dos mentores. As mensagens dos espíritos que estão em sofrimento, que estão em tratamento, não é bom guardar. Mas as mensagens, as boas mensagens, vale a pena a pessoa guardar, vale a pena a pessoa procurar entender para melhor servir. Médiuns devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Isso, gente, é de extremo valor para o médium. Quantas coisas a gente gosta de fazer, mas por ser médium não devo fazer? Quantos hábitos eu tive que corrigir para não cair em processo de obsessão? Então nós corrigimos as coisas, não é porque a gente é bonzinho não, porque a gente sabe que se a gente não se corrigir, a gente entra pelo cano. E esses prazeres mundanos, quando a gente estava falando ali atrás, eu esqueci de falar de uma coisa delicadíssima. Relação sexual, mesmo entre os casais, deve ser evitada num período de 12 a 24 horas antes da reunião. Faz esse sacrifício. Na noite que antecede aquela reunião, você não tem relação íntima. Na outra, você vai lá e divirta-se com respeito, com ética, com moralidade, fazendo uma interação de energia construtiva entre o casal, que vai ser útil para tratar também espíritos. Os seus mentores pegam essa energia e levam para lugares apropriados, onde as pessoas precisam ser tratadas com aquela energia dos bons sentimentos. Então, se você é um médium devotado, está ali falando dos prazeres, a relação sexual é uma coisa prazerosa para as pessoas, contenha-se por 24 horas, isso não é tão impossível para a maioria das pessoas, e doe mais energia na reunião mediúnica. E se a pessoa por acaso tem o hábito de manter relações todo dia, vai ter mais energias salutares para doar na noite seguinte, após a reunião mediúnica. E um detalhe importante, se você puder, após a reunião mediúnica, abstenha-te, porque à noite você vai ter que trabalhar um pouco mais. A energia sexual, ela não é má, ela não é ruim, ela não é prejudicial, mas ela desgasta energia, ela despende energia. E se você consegue se conter e consegue armazenar essa energia para você doar em outras formas de manifestação, você vai ser mais útil aos trabalhos que vão ser feitos. Portanto, você vai receber mais benefícios. E as suas relações vão ser mais prazerosas, vão sofrer menos interferências externas e teus mentores
absorverão mais quantidade dessa energia para tratar outras pessoas. Para algumas pessoas vai estar sendo pânico falando desses assuntos assim. Mas é importante que a gente entenda. Nada é tão sujo, nada é pecado, senão pela cabeça daquele, pela utilização daquele que está ouvindo aquilo que a gente está falando. A forma com que fala, o objetivo com que fala e para que se fala. Então, devote-se à causa do bem. Devote-se à causa do amor, da paz e da estabilização psíquica da humanidade. Médiuns seguros, os que além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, não se comunicam com ele não. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que esta segurança, de modo algum, depende dos nomes mais ou menos respeitáveis com que os espíritos se manifestam. A questão do nome é uma coisa delicada, mas quando a gente estuda os livros do Chico, numa das mensagens do Emmanuel, eu não lembro em qual dos livros, mas está naquela sequência lá de palavras de Seara dos Médiuns, Voz do Grande Além, num daqueles ali, para que nós chamaríamos o emissário superior, da espiritualidade superior, para vir até a nossa reunião? O que nós queremos ouvir dele e o que vai mudar na nossa vida ao ouvirmos ele falar. Então, esse é outro detalhe importante, esse é outro detalhe que nós temos que saber, refletir muito sobre como estamos nos conduzindo frente a essas possibilidades, frente à forma com que a gente age ao longo da nossa vida. É inconcebível, incontestável, bem o sentis, que, epilogando assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, isto suscitará contrariedades e até animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal estas reflexões, apenas uma coisa provaria. Interessante, eu não me lembro agora se é Sócrates ou Erasto que passa essa mensagem. O que importa que a gente entenda nisso aqui é que, ao depararmos com esses resumos, com todo esse resumo, com todos esses dados condensados sobre a mediunidade, no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, o autor dessa mensagem já mostra que algumas pessoas ficariam muito irritados e até mesmo bem desagradáveis, ficariam bem, como ele diz ali, ele suscitaria muitas contrariedades entre alguns. Porque está resumido, você pode pegar o capítulo e ler. Mas só provaria uma coisa. O que provaria? Que não é um bom médium. Que não é bom médium. Isto é, que tem a assisti-lo espíritos maus. Que mesmo você não sendo bom médium, mas sendo assistido por espíritos bons, você vai procurar estudar, você vai ouvir as críticas e você vai tomar cuidado. Isso é importante para você. Faça ideia quantos vão cuspir marimbondo, porque nós estamos fazendo esses estudos e postando. Mas quantos vão agradecer a Deus por isso? Se um agradecer a Deus, eu já fico satisfeito. Ao demais, como já eu disse, tudo isso será passageiro. E os maus médiuns, os que abusam, os que usam mal de suas faculdades, experimentarão tristes consequências, conforme já se tem dado com alguns. Então, aqueles médiuns que já não quiseram seguir os princípios estabelecidos por Kardec, ou princípios estabelecidos pela espiritualidade superior que Kardec codificou, não faz diferença nenhuma, uma forma ou outra, mas tem algumas pessoas que ficam incomodadas quando a gente fala que Kardec estabeleceu esses padrões, e o que eu já não concordo. Ele estabeleceu, ele materializou, ele dedicou o resto da vida dele para escrever e codificar a doutrina espírita. Literalmente deu a vida. Os últimos anos da vida dele foi totalmente para divulgar, codificar, sofreu perseguições, sofreu críticas mordazes. Então temos que respeitá-lo e valorizar o trabalho dele. Então aqueles que não quiseram seguir esses princípios, ele lembra ali, já estão experimentando tristes consequências. Para que eu vou fugir da regra? Se mesmo seguindo a regra eu corro risco, para que eu vou fugir? Para que não, é assim, não, na casa tal funciona desse jeito e dá certo, vamos fazer aqui também? Não, aqui a casa é kardecista, nós vamos seguir os princípios kardecistas.
Mas o outro vai fazer do outro jeito, vai arcar com as consequências dele. É problema dele, não é meu, não é nosso. Nós temos a responsabilidade frente à doutrina espírita, segundo os princípios estabelecidos por Kardec, que segue as bases éticas e morais de Jesus, o Cristo de Deus para a humanidade. Essa é a doutrina que eu sigo. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgara unicamente para o adiantamento moral deles. Se os não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentai-os, porquanto, posso dizê-lo, Deus os reprova. Todos nós temos arestas a corrigir. Todos nós temos pontos a serem trabalhados, a serem corrigidos. Todos nós temos a necessidade de aperfeiçoarmos-nos. Todos nós temos a necessidade de melhorar alguma coisa em nós. E, logicamente, todos nós temos inimigos para nos caluniar, inimigos para inventar histórias sobre nós, inimigos que querem fazer uma sabotagem contra a doutrina espírita, contra nós mesmos, esquecidos que estão de que é a eles próprios que estão sabotando e prejudicando. E assim, a humanidade toda vai caminhando num sentido ou no outro, sofrendo ou reparando erros, mas todos estamos no caminho da nossa autorreparação, da nossa autoevangelização. Portanto, essa mensagem de Erasto a gente tem que guardar no coração. Vamos respeitar os princípios básicos da doutrina espírita. Vamos fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Este quadro é de grande importância, não se para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que são expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará medida do que podem racionalmente esperar. Então, quando nós estudamos esse quadro, quando nós estudamos esse capítulo 16, nós estamos nos inteirando das nossas possibilidades, das nossas não possibilidades, de como nós podemos nos beneficiar como médiuns, mas beneficiar espiritualmente, e de como nós vamos ajudar os médiuns que estão em torno de nós. Tudo tem que ter muito cuidado, tudo tem que ter muitas possibilidades ser avaliadas e muito respeito pela possibilidade de cada um. Cada um de nós somos peças importantes dentro do processo de evolução do próprio planeta. Todos nós somos importantes. Como disse ali atrás, o médium tem uma missão de ajudarem-se mutuamente e de ajudar o progresso da humanidade, principalmente o seu próprio progresso. Ah, mas então você tem responsabilidade. Se você tem uma missão, você tem responsabilidade. Se você se envaidecer, você cai. A vaidade é o ponto de partida para o tombo. Ele deverá estar constantemente sob as vistas, e todo aquele que se ocupa de manifestações do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Então, ele deverá estar constantemente sob a vista de todo aquele que se ocupa das manifestações espíritas, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento. Estes dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão, mais do que o supondes, para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, o capítulo 16 e o capítulo lá do livro dos Espíritos, me perdoem porque eu não lembro o número do capítulo, mas a questão começa na questão 100, a ordem e a classe dos Espíritos. Estudando esses dois pontos, estudando essas duas partes, nós vamos nos melhorar e ali vai estar o verdadeiro caminho do Espiritismo, solidificando a doutrina espírita, solidificando o caminho que nós temos que seguir. Portanto, é de extrema importância fazermos esse estudo, é de extrema importância observarmos a mediunidade, observarmos como estamos lidando com a mediunidade, observar como estamos lidando conosco mesmo e respeitando esse ensinamento sagrado que a espiritualidade trouxe para nós. Muita paz, que os bons espíritos vos intuam e vos dirijam na vida. Que Jesus possa estar sempre emanando da sua luz para o seu coração, para de toda a sua família e para o seu ambiente de trabalho. E que todos nós consigamos estarmos com o coração aberto
para um amanhã radioso de luz, de paz e de fraternidade.